sobre o projeto dele, sobre o que ele está achando e tudo mais. Obrigado. E aí, pessoal, tudo bom? Que alegria estar aqui. Eu não vou me alongar tanto porque todos nós temos um rodeio pra gente ir, né? E o Dudu vai. Ele falou que vai montar num cavalo hoje. Né, Dudu? Bom, gente, Eu fiquei muito feliz que a Letícia começou porque ela falou muita coisa que eu concordo e que eu até vou reforçar um pouco. Quando ela falou que a mídia não sabe com quem ela fala, eu descobri, na verdade, que ninguém sabe com quem fala. Uma amiga minha, ela tá numa revista, ela um dia recebeu uma pesquisa dos leitores dessa revista. Ela ficou espantada, porque ela falou, cara, eu escrevia para meninas de 18 anos. E a pesquisa mostrou que quem lê são mulheres de 30. Imagina só como deve ser a matéria dela, né? Mas isso não é só na revista. Quando eu estava em uma editora gigantesca de educação, quando eu estava numa agência de marketing atendendo uma marca de uísque nacional, eu descobri que a gente não fala com as pessoas certas, sabe? A gente fala com pessoas imaginárias que a gente pensa que a solução melhor é X. E daí você nunca conversou com elas, não sabe nada da realidade delas, e essa solução não é a solução, né? Ela é mais um produto ou serviço no mercado. Eu comecei a ficar mega angustiado com isso, porque eu saía de lugares, só que eu sempre estava dentro do escritório, fazendo coisas para pessoas que todo mundo acreditava que eram as certas. E um dia eu entendi que eu queria estar mais perto dessas pessoas. Eu falei, cara, como eu posso estar mais perto dessas pessoas? Eu falei, preciso estar na rua. E como eu posso estar na rua? Daí eu estava numa reunião muito chata, e um cara começou a falar das viagens que ele já tinha feito na vida pelo Brasil. Eu falei, cara, o melhor jeito de estar na rua é viajando no país. E daí eu voltei para casa, todo feliz. Peguei um atlas e circulei no atlas cidades interessantes que eu queria conhecer, ou cidades históricas, capitais, ou cidades curiosas como Triunfo, no interior de Pernambuco, que faz 8 graus no inverno, ou cidades que tinham iniciativas em educação muito legais. Eu mostrei para minha mãe esse mapa. E daí minha mãe só olhou e falou assim, ah, que legal, e voltou a trabalhar. E eu não convenci nem ela, porque eu falei, mãe, eu vou viajar 3 meses pelo Brasil, e a minha ideia é andar pelas cidades e conversar com as pessoas. E daí, quando ela não me deu muita bola, eu entendi que eu tinha que estudar mais sobre essas cidades todas. Porque, afinal de contas, eram 74 cidades para 3 meses, no Brasil inteiro. Era uma coisa muito sem noção, no final das contas, porque no final da viagem, eu comecei a viajar, eu comecei no Pará, eu comecei em Belém do Pará. Eu fui descendo de ônibus até São Paulo. Não foram 3, foram 5 meses e meio. E sabe quantas cidades eu visitei? 58. Então era impossível eu visitar todas as cidades que eu queria, em todas as regiões que eu queria. Foram 15 estados e Distrito Federal. E quando eu comecei a estudar um pouquinho mais sobre cada uma dessas cidades, eu descobri que tinham cidades que não tinham nada, né? Um dia era o suficiente, ou uma passada de ônibus assim já valia a pena. E tinha cidades que tinham muita coisa. Mais do que isso, eu comecei a ver a diversidade que tinham nessas 58 cidades. E quantas pessoas diferentes eu podia conhecer, e quantas ainda deve falar, putz, é oportunidade incrível e ótima de eu conhecer iniciativas em educação diferentes. Só que eu não queria boas iniciativas que passam no vestibular, com a nossa educação bancária. E eu também não queria iniciativas na onde falou sobre saneamento básico e falta de energia. Escolas públicas brasileiras, 64% não tem saneamento básico. 10 mil escolas públicas brasileiras não têm luz. Então, não tem segredo assim, a ser desvendado nesses lugares. O primeiro passo é você colocar uma infraestrutura básica nesses lugares para ter uma condição mínima
de alguma troca acontecer com saúde, né? E com sustentabilidade. Eu queria conhecer escolas que trabalhassem muito com desenvolvimento de habilidades e competências, desenvolvimento para a vida, trabalhar muito com trabalho em equipe, olhar crítico, um desenvolvimento local, um empoderamento das pessoas que estavam fazendo esse projeto, como a Web TV. E daí eu falei com especialistas pelo Brasil. Eu tinha uma rede até boa, assim, porque eu sou workaholic assumido, eu cresci meio rápido. Eu conversava com muita gente muito boa que estava rodando no Brasil já. E eles me deram várias dicas legais sobre iniciativas mais ou menos no meu trajeto. Só que daí aconteceu uma coisa. Daí em São Luís, eu estava andando e estava no museu lá de São Luís. Eu entrava em todos os museus possíveis. E eu comecei a falar com uma moça que chamava Daisy. E eu falei, eu tô vendo aí iniciativas em educação legais e tal. E ela falou, nossa, então você tem que conhecer a minha história. E daí ela começou a contar a história dela, que é a primeira da comunidade a entrar na universidade. Salvou um aluno problema de se tornar mais um aluno problema que não foi pra frente, saiu da escola. E o garoto foi para a universidade. Ela tinha uma visão política muito bonita, assim, da educação, uma missão de vida mesmo, como educadora. E daí eu falei, nossa, ela era uma monitora de museu que me deu uma história que essas dicas que as pessoas me deram não conta, né? E daí eu comecei a contar mesmo o que eu estava fazendo para todo mundo que eu conhecia. Tanto nos restaurantes, hotéis, hostel. E daí as pessoas falavam, putz, você tem que conhecer a escola aqui do lado. Você tem que conhecer a minha tia. Você tem que conhecer um projeto X. E daí foi incrível, porque eu comecei a conhecer iniciativas de educação muito locais. Tipo, Web TV JB, quem que conhece? Né? Castelo, Vitória. São tantos problemas. O professor mesmo, né, falou as dificuldades que existem para o negócio acontecer. Que é muito difícil expandir para fora, né, contar para fora. E daí eu comecei a ver uma oportunidade muito legal de pegar esses projetos, essas pessoas, essas iniciativas e compartilhar nas minhas redes. Eu nunca fui jornalista para valer, escrever matéria em jornal e revista, mas eu acredito que eu sempre fui um ótimo comunicador. Então, conforme eu ia andando pelas cidades e conhecendo as coisas, eu ia compartilhando de algumas maneiras. Eu conheci, por exemplo, Letícia falou do Paulo Freire muito, em Brasília tinha uma iniciativa chamada CENI. O CENI era uma escola democrática, é uma escola que não tem série, não é dividida por idade, os alunos aprendem de acordo com seus temas de interesse. E daí a diretora estava me falando que um garoto de 8 anos chegou lá, sem saber ler nem escrever, já tinha passado por algumas escolas. E daí a professora perguntou para esse garoto o que ele queria ser quando ele crescesse. E o garoto falou assim, eu quero ser elegante. Elegante como dançarinos de tango. E daí a professora, eu brinco que isso não foi a primeira vez que alguém perguntou isso para ele, foi a primeira vez que alguém levou em consideração o que ele disse. Porque a professora usou o tango como tema geradora. E dizem que em 2 meses ele estava aprendendo a ler e escrever. Hoje ele já é um advogado. Eu não conheci, não tive a oportunidade de conhecer ele, mas eu brinco que é tão elegante quanto dançarino de tango. Outra iniciativa muito legal que eu conheci, tem muito a ver com o seu trabalho, professor, chama Fundação Casa Grande. Fica em Nova Olinda, interior do Ceará. Fundação Casa Grande começou com um cara que não acabou a 8ª série. Só que ele era um apaixonado. O interior do Ceará, Nova Olinda é uma região, fica no Cariri cearense, que é muito rica em tanto arqueologia, cultura. E fica a 700 quilômetros de Fortaleza, bem longe, assim, bem difícil de chegar. E o Allenberg era um apaixonado por resgatar as lendas dos índios cariris, por resgatar os objetos arqueológicos. Ele começou a fazer um museu dentro da casa dele. Até a hora que esse museu estava recebendo tanta gente, tanto estudante querendo visitar e conhecer tudo que ele tinha aprendido, que ele falou, não dá mais para ficar dentro de casa. Eu preciso colocar isso em algum lugar, né, criar um espaço para isso. E nessa hora, a Casa Grande, que era a primeira casa de Nova Olinda, estava para ser demolida. E era da família Dallenberg.
O Eulenberg fez um acordo que ele ia restaurar a casa e que ninguém ia demolir, que ele podia ficar como museu e centro cultural. Só que ele começou a ver a riqueza que as crianças da região tinham. Ele não queria só deixar campeonato de futebol, sessão de pipoca. Ele começou a ensinar para as crianças comunicação e educação. Primeiro passando lendas e depois realmente criando rádio, TV, quadrinhos, site. E a Fundação Casagrande começou a ter um papel muito importante numa área que chama educomunicação. Ela começou na década de 90, que é a junção de comunicação e educação para uma participação popular mais efetiva. E ela começou a fomentar e proteger aquela história cultural. E proteger o patrimônio cultural na hora que eles falavam sobre arqueologia e trabalhavam com mídia alternativa. O resultado disso é que a Fundação tem mais de 20 anos hoje, e hoje ela faz parte de um roteiro turístico das ONGs do Brasil. Então não fui só eu que fui lá, peguei 2 ônibus, uma van, andei, cheguei na Fundação Casagrande. Muita gente vai lá para conhecer o trabalho. Eles brincam que é a escola de comunicação da meninada do sertão. Um monte de gente vai lá para conhecer o trabalho que o Eulenberg e outras pessoas fazem. Eles atendem crianças é uma ONG, então eles atendem no contraturno desde criancinha até o garoto de 25, 30 anos. E eles vão ser formados para a vida de verdade. O resultado disso é que as famílias dessas crianças começaram a receber os turistas. Então, além do garoto ter uma perspectiva maior e conseguir valorizar a própria cidade, que é uma dificuldade muito grande nos interiores do Brasil, né? Muitas vezes a gente não vê horizontes para isso. Eles conseguiram fazer um desenvolvimento comunitário tremendo e fazer com que as pessoas ficassem na cidade e ficassem valorizando aquele espaço. Eu visitei milhares de iniciativas, durante a viagem eu visitei 30, pé no chão mesmo, mas eu consegui virar um hub de iniciativas interessantes em educação pelo Brasil. As pessoas começaram a me escrever e falar: nossa, você tem que conhecer o WebTV-JB, você tem que conhecer tal iniciativa, você tem que conhecer a Fundação Odebrecht. E daí eu escrevendo tudo isso em uma planilha de Excel e aproveitando, e quando eu viajava para algum lugar, tipo aqui, eu fui para Vitória e a gente alongou um pouquinho para eu estar aqui hoje. Para eu conhecer os lugares mesmo, conhecer as pessoas que fazem, né? Conhecer mais gente que está envolvida nessa grande rede de novas alternativas para a educação. No final das contas, eu fiz um mapa. Eu falei, putz, não vou ficar só no Excel, né? Porque o Excel, se o Léo quiser ir para algum lugar, ele me pergunta, só que vai ficar só entre nós. A informação tem que ser transparente, né? E aberta, para a educação realmente crescer e para a gente entender que tem muita gente com a gente, sabe? Tipo, parecem poucas pessoas aqui, mas são muitas, na verdade, né? O mapa mostra muito isso. O mapa mostra que talvez aqui do lado tem uma iniciativa que a gente nem conheça. E eles não conhecem a gente. E a gente está falando aqui, eles estão fazendo outro evento ali. E a gente não teve a oportunidade de se conversar. Brasília é muito assim. Brasília tem a Universidade de Brasília, que tem um movimento mega forte de educação democrática. Que é essa educação sem salas de aula, sem séries, por temas de interesse, que favorece a autonomia. E todo mundo que eu converso em Brasília, hoje principalmente, eu fui para lá semana passada, e eu estava muito triste quando eu estava lá, porque várias pessoas diferentes, de áreas diferentes da educação, estavam murchas, assim, estavam, pô, muito difícil, a gente não tem ninguém, a gente está sozinho, vou parar de dar aula e investir em outros empreendimentos, pelo menos esse ano. Puta professores, assim, putos educadores, especialistas que estão fazendo diferença. Eu falei, caras, tipo, né, umas 5 pessoas pelo menos vieram falar que não tem ninguém, que elas estão sozinhas, comigo. No evento que a gente foi, eu até fiquei meio assim de falar no evento, levantar esse tema, que é um problema sério, a gente não gosta de falar de problema. E antes de eu levantar, já tinha sido levantado. E tinham 40 pessoas na sala, sabe? Que estavam se sentindo sozinhas, né? A mudança acontece no plural. Na verdade, a gente não está sozinho nunca.
E mais do que isso, né, a gente tem que aproveitar muito mais as nossas cidades. Principalmente como uma cidade pequena. Eu, em São Paulo, vi os deputados estaduais eleitos do estado. Dos 20 mais eleitos, um tinha proposta no site. E era proposta educação integral, sabe? Esporte na escola. Nem falava como, quando, por quê. Daí sabe o que eu fiz? Eu mandei e-mail para 70 dos deputados mais eleitos. Vários nem tinham o contato no site. Tipo, não dá para falar com o cara. Ele não tem nenhuma maneira de se comunicar com o povo. Ele é um representante. Muitos estavam sendo reeleitos. Sabe quantos responderam? 3. 2 assessores falando, liga aí! E um que eu perguntei sobre educação e na última linha estava, se você quiser saber mais sobre saúde, me avisa. Sabe, Ctrl+C, Ctrl+V, total. 3, 70. Só que, beleza, a Assembleia Legislativa é 1 quilômetro da minha casa. Eu posso estar lá. Mas a gente já tentou isso em São Paulo e a gente foi meio mal recebido, assim, pelo presidente da Comissão de Educação. Mas aqui, ou em outros lugares do Espírito Santo, ou em outras cidades menores que São Paulo, a gente encontra no supermercado, cara, né? Tipo, o vereador estava aqui. Se ele não cumpre o que ele promete, é nosso papel fazer com que isso mude, né? Se a gente não acredita que a educação está certa, o vereador muitas vezes não tem ideia de qual é a educação que a cidade precisa, né? Ou ele tem ideia de qual é a educação que a cidade precisa para pessoas imaginárias que estão na cabeça dele. Existem várias ferramentas que pressionam essas pessoas nas grandes cidades, como Meu Rio ou Minha Sampa, que é uma plataforma colaborativa de iniciativa que as pessoas juntas melhoram a sua cidade. Você que é do Rio deve conhecer, né? Meu Rio ele impediu a destruição de uma escola. Do lado do Maracanã tinha uma escola que não destruiu para construir um estacionamento. Porque é prioridade, educação é prioridade, ou esporte, estacionamento e carro é prioridade. Né? Para o governo, naquele momento, a prioridade era outra. Eles colocaram uma webcam numa casa na frente da escola e as pessoas ficavam vendo online se algum trator estava se aproximando da escola. Se alguma coisa acontecesse, eles apertavam um botão e daí todo mundo recebia uma notificação e ia para a escola para impedir a destruição. Essa é uma ferramenta ótima para uma cidade como o Rio de Janeiro, que é gigantesca, muito difícil de você falar com os representantes públicos, ainda mais porque os cariocas são pessoas difíceis, não é mesmo? Mas eu vim aqui para falar de educação, mas é mais do que educação, né? A gente tem falado muito de educação é meio, né? Tipo, educação é meio para um objetivo muito maior, que é você melhorar a sua cidade, melhorar a sua sociedade e saber que você pode fazer, né? Não é porque você tem... Eu dou aula para garotos de 10, 11, 12, 13, 14 anos, todos juntos em uma sala. No começo do ano, é uma aula que eles constroem junto comigo. É um projeto que é de igual para igual. Então, a gente fala mesmo, eles têm a ideia do projeto do semestre, eles desenvolvem, eles arrecadam grana, eles lançam, eles fazem tudo. Até o sabor da pizza do lançamento, eles decidiram. Foram 40 minutos de debate. E no começo do ano, eles falavam, cara, eu tenho 11 anos, eu não posso fazer nada. Porque eu cheguei lá... Ó, rodeio vai começar, gente. Eu cheguei lá, nossa, tem até uma mulher falando, tá todo mundo fora do carro. Na verdade, acho que alguém ganhou o campeonato. Eu cheguei lá e eu tava todo pilhado, falando assim, gente, a gente vai falar com a subprefeitura, a gente vai encher o saco deles, né? A gente vai fazer esse bairro melhorar. E daí todo mundo tá olhando meio assim pra mim, foi mega difícil o projeto emplacar. Porque tinha uma liberdade muito grande, eles não sabiam lidar com a liberdade. E daí um deles falou assim, Caio, mas a gente tem 11 anos. A gente não vai falar com a subprefeitura. Tipo, ninguém vai ouvir a gente. Por um minuto eu até falei, pô, verdade, né? Realmente vai ser meio difícil.
Mas, os garotos conseguiram R$4.000 para imprimir uns folders que eles criaram com os pontos positivos do bairro. Eles conseguiram fazer uma intervenção urbana, eles construíram um carro de tubo de PVC e ficaram no meio da rua contra a fila dupla na frente da escola. Eles estão usando o Minha Sampa para pressionar o presidente da CT de São Paulo a colocar uma faixa de pedestres na frente da escola, que é uma demanda antiga, nunca foi feita. Então hoje, um garoto pegou e falou, um dia ele chegou para mim na aula e falou assim: ah, Caio, sabe o que eu estou pensando? Que o nosso projeto do semestre era melhorar o trânsito. Estou pensando aqui em fazer um aplicativo que o pai está chegando na escola, avisa a escola, clica no botão, e da escola já chamou o filho, e daí a gente tem um fluxo mais rápido de entrada e saída. 11 anos. Daí primeiro eu pensei, caramba, né? Tipo, que moleque de 11 anos, como ele pensou nisso? Eu falei assim, nossa, que legal, né? Mas eu não sei fazer um aplicativo. Ele falou assim, não, mas eu já fiz o aplicativo. E ele fez o aplicativo mesmo. Então, esses garotos que no começo do ano achavam que eles não podiam nada porque eles têm 11 anos, hoje eles não pedem mais permissão para fazer as coisas. Eles estão conseguindo fazer aos poucos. A gente lá tem 13 horas por mês, então é muito pouco para realmente executar grandes coisas. Mas a gente que tem 20, 30, tipo, a gente pode fazer muita coisa, né? E muita coisa pela educação. E a gente tem que conversar mesmo com as outras pessoas. A gente tem que entrar na instituição. Não sei quem aqui falou das instituições. Educação como instituição. E, educação como instituição mesmo. São 190.708 escolas nesse país. 190.708. A gente tem que entrar nelas e hackear o sistema, né? Colocar as nossas crenças e mostrar caminhos alternativos. Porque nem professores, nem alunos, nem gestão, nem poder público enxergam esses caminhos alternativos. Então não adianta só a gente reclamar, não adianta só a gente criar escola nova, né? O projeto fora da escola. A gente tem que mudar essa estrutura gigantesca que impacta 50 milhões de alunos por ano. E a gente muda aos poucos. Eu conversei com o presidente do Grupo Abril um dia e eu perguntei para ele, muito bonito, ele fala muito sobre integridade, sobre você seguir os seus princípios, né, sobre você ser a atitude que você quer ver no mundo. Ele tem uma frase muito bonita que é: sua atitude fala tão alto que eu não consigo te escutar. E eu falei, lindo isso, só que eu não vejo isso descendo 24 andares do prédio da Abril. Como você faz isso, né? E ele falou assim, Caio, sabe quanto tempo... Ele não falou meu nome, porque ele não sabia meu nome. Ele falou, sabe quanto tempo eu levei para mudar o Banco Real? Que ele tinha sido presidente do Banco Real. 7 anos. Então ele, como presidente do Banco Real, demorou 7 anos para mudar uma cultura. A gente não é presidente de nada, mas a gente somos muitos, né? A gente vai demorar décadas para mudar uma educação. Ainda mais uma educação tão diversa e tão engessada. Mas a gente tem que mudar pelas sutilezas e ter muita paciência para não desistir amanhã ou depois. Né? Se a gente mudar a estrutura da sala de aula, já é um grande passo. Né? Se a gente convencer um professor que ele pode fazer por outro caminho, ou pelo menos mostrar isso para ele, já é um grande passo. Eu acho que a minha mensagem aqui é muito isso, né? Paciência, impactar a camiseta. Um dia eu queria uma camiseta dessas até, eu escolhi impactar, mas impactar exige muita paciência e muita profundidade nas suas relações, né? Eu estava vendo um jornal sobre grandes empreendedores sociais, uma matéria de jornal. Tião Rocha, que é um cara que está fazendo muita mudança em Minas Gerais, junto com lá no Vale do Jequitinhonha, ele está fazendo realmente cidades educadoras, aproveitando saberes populares. Ele é um cara referência na nova maneira de educar. E de acordo com os dados dele, em 2014 ele impactou 7.429 pessoas. Alcançou 7.429 pessoas. Nada. Né? Ele impactou muito menos do que isso. Só que ele está fazendo um trabalho genuíno há anos.
Impactou diretamente, ele alcançou diretamente 7.429 pessoas. Mas ele é uma referência no Brasil para outras mudarem, né? Ele tem a noção disso. Se olhar só esse número, ele fala, cara, melhor eu ser secretário de educação, que deu impacto no município inteiro, impacto de 100 mil pessoas. Mas não, o trabalho dele, provavelmente o que ele pensa, nunca conversei com ele sobre isso, mas é que há 20 anos ele está fazendo isso, ele deixou de ser professor, que é quem ensina, para virar educador, que é quem aprende. E a cada ano ele fica mais importante e a voz dele ressoa mais. Então, paciência e união. Eu acho que a gente pode dar a palavra para o Dudu, que eu descobri que ele odeia falar no microfone, sabia? E depois a gente conversa mais sobre mais iniciativas. Eu dou o meu site para vocês verem o mapa das escolas. Posso contar várias histórias legais que não tem nada a ver de educação, mas aventuras de viagem. Mas acho que é essa mensagem, né? Cada um pode fazer, cada um deve fazer a sua parte, né? Ver o que tem e não o que não tem e seguir em frente. Valeu, pessoal.